Fala meus amigos são paulinos, um excelente domingo. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia dessa vitória do São Paulo em cima do Bahia no Morumbi na noite deste sábado pelo placar de 2-0. Estou trazendo um corte do CNN Sports onde Benja, Mano, nos analisa essa vitória do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Vamos lá, vamos por partes. Errado ele não tá. Primeiro que você começar a ameaçar família de jogador, mãe, filha, mulher, isso é covardia, isso é coisa de bandido e vagabundo. Sim. Vagabundo, tá certo? Concordo com o Luciano, não gosta do cara, vai lá, vaia, xinga, faz protesto, aqueles enterros simbólicos que eu não gosto, mas faz. Ah, mas o cara fala só pra ninguém vai fazer nada. Não interessa, é uma tortura psicológica, velho. Sim. Você tem, filha, criança, quem que é as crianças? Quem que é mulher? A mãe, o pai do cara tem a ver com o cara. Sim. Então, isso é covardia, isso é coisa de bandido, isso é coisa de vagabundo. Isso é crime. Ponto. Vamos falar do Luciano, cara. Acho uma tremenda de uma sacanagem o que fazem com esse cara no São Paulo. Pega no pé do Luciano como se o Luciano fosse uma desgraça de jogador, como se tudo que está acontecendo no São Paulo esse ano é o Luciano. Mano, o cara tem razão, velho. O cara chegou a 100 gols com a camisa do São Paulo. O time do São Paulo, quem tá jogando é ele, velho. Ninguém critica Lucas, que não joga, ninguém critica Oscar, que não joga. O cara tá lá, velho. O cara tá lá todo jogo tomando porrada, botando a cara pra bater. Eu acho uma tremenda de uma sacanagem, de uma injustiça o que fazem com o Luciano. Então são duas coisas. O que estão fazendo de ameaçar a família, covardia, banditismo, coisa de vagabundo. Tem que denunciar, tem que processar, não tem que ter dó de cara que faz isso. Ponto. Fora de campo. Dentro de campo, tudo bem, você não gosta do cara, xinga, vai e tal. Mas eu não consigo ver o Luciano, gente, com essa desgraça toda no São Paulo. Eu não consigo ver, cara. Gente, se mas esse é o São Paulo de hoje em dia, isso tudo bem, você pode questionar o que você quiser, é normal. O Luciano é um dos jogadores que mais dá o sangue pelo São Paulo nos últimos anos, é ele, velho. Então, Benja, mas contra o Luciano... ele, mano. O que você quer do cara nesse time? Então, eu concordo com você com relação aí... É sacanagem, mano. Sacanagem. É coisa de vagabundo mesmo. E esse tipo de machão de internet, geralmente quando o jogador coloca esse print e aí a polícia se interessa e vai atrás, porque existe uma delegacia de crimes digitais. Crimes online. E então, pensa que não acha? Acham porque rastreiam o IP do cara, vão atrás. Aí acontece o que aconteceu no Corinthians lá. Uma série de caras que tinham ameaçado o Cássio, ameaçaram o William, depois foram processados, aí chega na sala do delegado, não foi bem isso que eu quis dizer, eu tava nervoso. É sempre aquele discursinho de bunda mole, porque a hora que precisava ser o bichão, lá na delegacia, responder um processo, aí é sempre eu tava nervoso, eu tava de cabeça quente. Então você que é bichão, que ameaça os outros aí na rede social, faça a mesma coisa na hora que você encontra o cara presencialmente no tribunal. Mostra que você é bichão mesmo. Posto isso, Benja, com relação às críticas... Desculpa, é que o Edinho colocou o Luciano ou não é ídolo do São Paulo. Eu não tô questionando o ídolo, mano. Eu tô falando o jogador. Acho sacanagem e injusto o que fazem com ele. Não falei ídolo. Sim. Ele, inclusive, Benja, ele tá entre os 20 jogadores que já marcaram 100 gols com a camisa do São Paulo. Tá na história, mano. Tá na história. Mas eu acho que recai sobre o Luciano, Benja, uma péssima fase que ele viveu e principalmente a eliminação do São Paulo para a LDU. A LDU, Benja, quando o São Paulo tava até melhor no jogo e tava 1-0 para a LDU jogando lá em Quito, o Luciano teve a chance de empatar o jogo, numa chance cara a cara, e ele acabou desperdiçando. Então, o torcedor que já estava criticando o Luciano por diversas oportunidades que ele não vinha correspondendo, perdendo chances claras, enfim, colocando o São Paulo numa condição aí desfavorável. Porque o São Paulo naquele momento, repito, quando ele sofre o 2-0 da LDU lá na altitude, ele estava melhor que a LDU no jogo.
E o Luciano teve a chance aí de empatar o jogo ali nos pés e acabou desperdiçando. Então o torcedor começou a pegar aquele ranço do Luciano. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo estava nesse chove no molha, ainda tá. Por mais que exista uma chance remota do São Paulo pegar uma vaga de G6 aí na Copa Libertadores e tentar uma classificação na pré-Libertadores pro ano que vem, mas o torcedor ele vai criticar. E eu acho que é pertinente, Benja. Não, mas criticar é uma coisa, mano. Sim. Mas pegar no pé do cara, como se a impressão que tem é que todos os problemas do São Paulo não são todos os culpa problemas, do Luciano. Benja. Não são todos os problemas, mas ele perdeu algumas chances que foram claríssimas, Tudo bem, mas acontece, cara. Acontece, mas o torcedor vai ele cobrar de quem tá ali. O Lucas não joga. Então, mas o torcedor vai cobrar de quem tá no campo. Então, tem que cobrar de quem não tá no campo. Tem de cobrar de quem ganha a fortuna e não tá em campo. Mas, ô Benja, não estão em campo porque estão machucados, cara. Mas tá tudo bem, mano. Mas não joga, ganha lá um caminhão de dinheiro. Tá, mas, ô Benja, o cara que tá lá se matando, indo tudo que é jogo, correndo, lutando. Ok, mas... o cara é vagabundo, o cara é isso. Quem tá em campo, cara. Eu acho que tem que cobrar de quem não tá, velho. Mas é que tá, Benja. Você acha que o cara se machucou de propósito? Por exemplo, o Lucas, Você acha que o cara perdeu o gol? Você acha que ele perdeu o gol de propósito? Também não, mas ele teve a chance de fazer, Benja. O cara que tá fora de campo, ele não teve a chance de fazer. Então, só que os caras que não estão dentro de campo, não tiveram chance de fazer, não estão no campo o ano inteiro. Mas esse é o grande problema, Benja, porque, por exemplo, eu ouço a respeito disso. A diretoria do São Paulo contratou um monte de jogador que não joga. Me fala um torcedor do São Paulo que criticou o retorno do Oscar. Me fala um torcedor do São Paulo que criticou a volta do Lucas. Nesse sentido, eu também acho que... Tá, velho. Nesse sentido... Contratou os caras. Se a musculatura dos caras hoje não é mais a mesma e o ritmo de jogo aqui no futebol brasileiro não foi suficiente para os caras aguentarem essa pressão e estouraram, a culpa não é da diretoria, cara. O Oscar, eu não teria trazido. Eu falei na época aqui. Sim, mas a torcida comemorou. Não, tu falando por mim. Sim. Eu não teria trazido o Oscar. O Lucas, óbvio. Sim. Óbvio. Mas a torcida gostou quando trouxe o Lucas. O Oscar, desculpa, o Oscar. Então a torcida apoiou. Sim. A torcida apoiou. E aí eu concordo com você. Tem coisas que estão também pesando no Júlio Casares, o presidente de São Paulo, e também acho que também é sacanagem. Sim. Estão carregando demais na caneta. Porque depois que não dá certo, aí é fácil falar, esses caras não jogam. Mas quando chegaram, fizeram festa ou não fizeram? Então, quando contrataram, pô, que demais, olha o time, quadrado mágico. Sim. Oscar, Lucas, Luciano, Caleri, lembra? Sim. Aí o Júlio Casares não tem culpa, que o Caleri se quebrou. O Oscar não joga, quebrado. O Lucas se machucou, não volta. O cara montou um time, ele não montou um elenco. Até porque o São Paulo tem dinheiro pro elenco. Sim. E aí, nesse sentido, eu também concordo com você. Eu acho que as críticas ao Casares nisso são injustas. E olha o passe que o Luciano deu pro Bobadilha fazer o segundo. Então, ontem ele jogou pra caramba, velho. Jogou muito. Olha lá. Passe de calcanhar, de cinema, aquela jogada. O Luciano, eu não venho falar o Benjamiguinho do Luciano. Nunca vi o Luciano na minha vida, nunca falei com o cara. Só acho uma baita de uma injustiça que estão fazendo com o cara, velho. O cara tá jogando pra caramba. Ele tem sido, gente, o jogador mais importante do São Paulo nesses últimos tempos. É ele. Eu ainda acho que esse ano foi o Marcos Antônio. Mas não é um cara decisivo, é um bom jogador. Manda no meio campo do São Paulo. Não, manda no meio de campo. Não é decisivo de ser o cara de fazer muitos gols e tal. E joga muito. Mas o cara que tá lá, o cara que chama a responsabilidade, o cara que vai lá fazer gol é o Luciano, cara. Agora, o Luciano olha pro lado. Mas quem ele tem, cara? O que vocês querem do cara? O que querem do cara? Agora, o Casares contratou alguns jogadores ruins? Contratou. Também acho que contratou. Agora, a torcida do São Paulo ontem, quando acabou o jogo, quanto foi o público do Morumbi? 15 mil. 15 mil pessoas. 15 mil e pouco. Quer dizer, você vê o público, mas também esse horário é um horário de jirico. É, mas se estivesse brigando pelo título, iriam. Iria. Agora, a torcida, o pouco da torcida do São Paulo que foi ontem ao Morumbi, quando acabou o jogo, xingou o Júlio Casares pra caramba. O que é normal também. Pra caramba. Esses xingamentos ao Júlio Casares são justos, mano? São justos. Justos, ó. Casares, Justos. Eles trabalharam juntos, não? Acho que na Record. Sim. Mas, ô Benja, acaba sendo justo, cara, pelo simples fato do São Paulo não estar conseguindo realmente jogar o que o torcedor espera. Então o torcedor ele sempre vai reclamar, principalmente hoje, que o torcedor ele é mais cliente do que torcedor. Quando o time não consegue entregar o que o torcedor espera, em termos de conquista, em termos de título, em termos de bom futebol,
sempre vai respingar em alguém. E esse alguém hoje é o Júlio Casares. O Casares, Benja, eu acho que ele teve erros e acertos na condução dele aí como presidente do São Paulo, mas, por exemplo, é até cômico dizer isso, mas ele apresentou que o São Paulo teve recentemente um superávit. Era pouco, mas ele apresentou um superávit. É fácil ter um superávit devendo 2 meses ou 3 meses de salário para jogador. O São Paulo está devendo salário? Tava. Inclusive quitou, acho que ia completar o 3º mês, pagou 1 agora. Agora volta daqui a pouco a dever 2. Direito de imagem, né? Porque hoje em dia o direito de imagem e o salário é parte integrante do salário. Tem muitos juízes, inclusive, que não fazem nem essa distinção. Para eles, aí o direito de imagem já é parte integrante do salário e se não pagar, o clube vai responder na justiça. Agora, com relação ao Casares, Benja, o São Paulo ele tá também no endividamento. É claro que a dívida do São Paulo aí é 1/3 do que é a dívida do Corinthians. O São Paulo deve estar devendo hoje próximo de 1 bi. Mas é uma situação que também pro São Paulo é ruim. O São Paulo fez aí um plano de contenção de despesas, isso também aí impacta no investimento que você pode fazer. Pro ano que vem estão falando que o investimento no futebol vai ser menor ainda. Então o torcedor ele precisa entender que para que você entre nos trilhos financeiros, muitas vezes você acaba montando um time mais limitado. Então, aí dá, esse é um papo engraçado. Então, é um papo engraçado. É o único clube que veio com esse discurso e na prática fez foi o Flamengo, com o Eduardo Bandeira de Mello. Sim. Assumiu, ele pegou e falou, nação, não dá. Eu preciso pagar a dívida. Ou eu pago a dívida ou eu monto um time, os dois juntos não dá. Sim. E ele, na prática, ele cumpriu o que ele prometeu. Sim. O Augusto entrou e fez o contrário. Fechei o maior patrocínio da América Latina, vou montar, o torcedor do Corinthians achou que em 3 meses ia ser o Real Madrid. A expectativa é a mãe da M. Deu tudo errado. O Júlio Casares, eu concordo com você. Se ele monta um time competitivo é relativo. Para mim pode ser competitivo, para você não é. No papel, esse time do São Paulo é competitivo. Sem os caras machucados, seria um time competitivo. Né? Seria um time competitivo. Mas os caras querem o quê, cara? O São Paulo está devendo. A dívida, e aí eu falo mais ou menos até a mesma coisa que eu falava do Augusto, não estou defendendo o Augusto. Mas o Augusto pegou o clube quebrado. Ele poderia ter arrumado? Poderia, não arrumou. Mas pegou quebrado. O Casares pegou o São Paulo também devendo pra caramba. Aí é o seguinte, ser ou não ser, eis a questão. Monto um time forte e dane-se a dívida ou tento equilibrar? E muitos torcedores criticam o Casares, Benja, por ter vendido jogadores da base do clube por um preço teoricamente de banana. Mas é aquele negócio, cara. A necessidade faz um preço. Exato. Você tem ali uma corrente de ouro na tua gaveta. Ela vale um X. Mas você tá morrendo de fome. Você precisa comer. Você vai lá e vai vender aquela corrente de ouro. E vai vender muitas vezes, em muitas oportunidades, por quem pode pagar e por um valor abaixo. Se você não tiver com fome, você fala, vendo minha corrente de ouro por um preço tal, que é o preço que vale. Agora, se você precisar vender para ontem, você está desesperado, precisando de comida, você vai vender mais barato. Deve ter 4 ou 5 times no máximo no Brasil que vendem jogador pelo preço que eles querem. Sim, Palmeiras e Cruzeiro, são Flamengo, dois. Perdão, Cruzeiro não, o Flamengo e o Palmeiras. Cruzeiro, o Atlético... Cruzeiro também não. O Atlético Paranaense, que por mais estar na Série B, nunca vende jogador. Não, mas também não. Também não. Nunca vende jogador na Bacia das Almas. Benja, não é questão de Bacia das Almas, mas quem pode vender pelo preço de tabela FIP é Palmeiras e Cruzeiro. Não, mas o Atlético Paranaense... Cruzeiro não, Palmeiras e Flamengo. O Atlético Paranaense, quando tem jogador bom, vai pela tabela FIP. O Renan Lodge lá saiu na época por mais de 20 milhões de euros. Não paga, não leva. O Palmeiras, quando quis o Rony, paga o que vale. Agora, os valores... Então, eu não tenho que ir. Eu também acho, cara. O São Paulo tá quebrado. O cara tem que vender jogo. O que ele vai vender? O Calera ele vai vender? Não. O Lucas ele vai vender? Não. Tem mais idade pra vender. O Oscar ele vai vender? Não. O que ele vai fazer? É a molecada. E aí ela tem os boletos pra pagar amanhã. Tem salário pra pagar. E tem muitos torcedores que também estão preocupados, Benja, com essa possível parceria também com o Marinax, que é aquele empresário grego lá que tá querendo comprar a base do São Paulo. E aí estão falando que é vender a alma pro diabo. Não sei. Aguardemos. É que fazer conta. Não, São Paulo tá desesperado. São Paulo tá que fazer conta na cabeça do cara que tá com as contas para pagar é difícil, é muito fácil dar palpite. Sim. Né?
Eu não gosto desse negócio de vender a categoria de base. Porque categoria de base se você estiver precisando, cara, de os dinheiro, ovos de ouro. De ouro é a categoria de base. Eu não é um negócio que eu faria. Tá? Eu não faria isso de jeito nenhum. Agora, que há um certo exagero nessas críticas ao Casares, Pra falar a verdade, Benja, o torcedor ele sempre vai agir de maneira passional, cara. Então eu acho que o exagero... Não, mas eu tô falando na visão do torcedor, tô falando na tua. Tem exagero? Eu acho que não. Desde que não parta pra violência, pra ameaça, eu acho que o torcedor de São Paulo, assim como os clubes têm feito, não estão tratando o torcedor como cliente. Mas você acabou de falar. Criticar o Casares pelo time atual é injusto. Mas, ô Benja, porque ele contratou os caras e os caras machucaram. É que eu tô fazendo o papel de advogado do diabo. Não, eu tô fazendo. Não, fui eu que dei o argumento, aí você depois concordou comigo. Mas eu vejo o lado do torcedor também. Ô Benja, o clube ele não trata o torcedor como cliente? Trata ou não trata? Hoje o torcedor é cliente de clube. Porque aquele lance mesmo de amor, então o cliente não torce. Cliente não torce. Torce. Torce é torcedor. Não, vírgula. Hoje, hoje o torcedor, ele tornou-se um cliente. E o cliente, Benja, ele vai ser muito mais chato do que o torcedor. Então, cliente é um consumidor. Então, mas é que tá hoje... Torcedor é o cara que vai lá torcer. Mas o futebol hoje é isso, Benja. O futebol hoje é isso. Então, por isso que mudou. A partir do momento que você transforma seu torcedor num cliente, você tá trazendo um monte de corneteiro pra dentro da tua casa. Hoje, nessa chatice que tá o futebol, nesse politicamente correto. Basta você ver, por exemplo, o público ontem. Vamos comparar aqui, um torcedor, porque o torcedor do Corinthians também virou meio que um cliente, porque o clube com esses planos aí acaba fidelizando o torcedor e age como tal. Mas, por exemplo, o Corinthians, há quantos anos, Benja, ele não luta na ponta do Campeonato Brasileiro? E a média de público dentro da Neoquímica Arena é 40 mil por jogo. Independente do horário. Tem jogos aí que pode ser 36, outros vão ser 43, mas enfim, na média vai dar uns 39, 40 mil por jogo. Ontem no Morumbi tinha 15, cara. Mas o perfil da torcida do Corinthians sempre foi diferente. É o que eu tô falando. Por mais até que tenha mudado... E o que é conceito de dinheiro que tá ganhando. Por mais até que tenha mudado lá na Neoquímica Arena o perfil, mas a essência do torcedor do Corinthians é outra. Como a essência do torcedor de São Paulo nos últimos anos, ela mudou pra caramba. Há muito tempo que eu não vi o São Paulo levar, nesses 2 jogos no Morumbi, um público tão pequeno. Então, isso aí eu lembro nos anos 90. São Paulo jogava quarta-feira à noite, era 2.000 pessoas. Mas já faz muitos anos que o São Paulo joga no Morumbi, não joga para menos de 40, 50 mil, qualquer jogo. Agora, tem também a desilusão, mas tem o fato que o ano de São Paulo acabou muito cedo, né? O ano de São Paulo acabou muito cedo. Ela vê São Paulo e Bahia ontem, beleza. Pra quê? Tipo, vai pra onde? Vai tentar uma vaga pra Libertadores. É muito pouco. Um time grande, um time igual São Paulo, um time igual Corinthians. Mas hoje, Benja, a ambição da maioria dos times é essa, tentar pegar uma vaga de Libertadores. Então, mas pra maioria dos times, mas pro São Paulo... mano, o São Paulo é o maior campeão brasileiro que tem, o maior campeão. O time brasileiro com mais título, cara. O São Paulo é tricampeão mundial, o São Paulo é tricampeão de Libertadores. É muito pouco o São Paulo tá lá brigando para tentar uma vaga na pré ou numa Libertadores. Até porque o torcedor ele tá descrente. Tudo bem, conseguiu uma vaga para Libertadores. Ok, beleza, tá dentro. E aí? Vai montar time como ano que vem? Se o São Paulo se for para Libertadores, vai fazer o quê? Não tem dinheiro. Esse lance de... como diria o próprio hino de São Paulo. As suas glórias vêm do passado. É isso. Porque se você parar para analisar, o São Paulo durante muita... Mas você não pode se conformar, mano, desculpa, que o São Paulo vai brigar por uma vaga em pré-Libertadores ou Libertadores. O torcedor do São Paulo, ele dormiu em berço esplêndido e a diretoria do São Paulo também. Quando o São Paulo foi tricampeão do mundo e tudo mais, olha, tricampeão da Libertadores e blá, 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 concordo, legal, bacana. O São Paulo, ele criou uma fama, Benja, que ele vive até hoje. Porém, parece aquelas famílias quatrocentona do centro de São Paulo, que já foi multimilionário e hoje estão quebrados e vivem com o nome. O São Paulo é a mesma coisa. O São Paulo hoje é a mesma coisa. Se você parar para pensar, hoje na América do Sul, Palmeiras e Flamengo têm muito mais chances de ultrapassar o São Paulo em termos de conquistas e assumir esse rótulo. Opa, como não? Nenhum deles. Se você tirar, por exemplo, os mundiais... mas o mundial é mundial, mano. Não, mas ok, mas se você tirar os mundiais, Benja, por exemplo, o Palmeiras ele pode estar indo pra quarta Libertadores, o Flamengo tudo também. Tudo bem, mas mundial, eu assino um papel em branco pra você
que nunca mais no futebol brasileiro nós teremos alguém que será tricampeão mundial. E vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa vitória do São Paulo contra a equipe do Bahia no Morumbi na noite deste sábado. Abre aspas para a matéria: São Paulo supera traumas e reencontra bom futebol em despedida do Morumbi no ano. Equipe mostra postura diferente das últimas partidas e vence o Bahia com autoridade. Desanimado, fragilizado e vulnerável são alguns dos adjetivos possíveis de serem empregados ao time do São Paulo após a eliminação na Libertadores e da virada sofrida no clássico contra o Palmeiras há algumas semanas. No terceiro jogo, após esses eventos, o tricolor venceu o Bahia por 2-0 em casa e parece ter finalmente superado os fantasmas desse passado recente e reencontrou um bom futebol no início da segunda era Crespo. Enfim, foi a despedida da equipe no Morumbi neste ano, por causa da agenda de shows prevista para o estádio e o replantio da grama que será necessário depois. O São Paulo fará seus 4 jogos restantes como mandante em outros locais. A Vila Belmiro receberá 2 partidas contra Flamengo e Bragantino. Os outros 2 jogos contra Juventude e Inter ainda não têm locais confirmados. Portanto, não há mais espaço para viver o luto das eliminações e reveses desta temporada. O jogo contra o Bahia demonstra que o elenco superou isso e agora corre atrás do prejuízo para voltar à principal competição continental em 2026. Enfim, vitória importantíssima para o São Paulo, que ainda sonha com essa vaga na Libertadores, apesar que desses 4 jogos que o São Paulo poderia ter aí nessa reta final de Brasileirão jogando no Morumbi com sua torcida, vai ser abdicado por shows, por outras coisas, vão trocar a grama devido ao desgaste dos shows. Mas enfim, não dá para entender a cabeça de Casares o que ele quer no São Paulo. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!